e sobre a polêmica dos vídeos, das fotos, das imagens feitas a partir de inteligência artificial, copiando traços de Estúdio Ghibli. E principalmente, pensando de um jeito mais expandido, sobre a polêmica das inteligências artificiais que absorvem os diferentes traços de diferentes artistas e transformam esses traços em um modus operandi que qualquer pessoa apertando um botão consegue reproduzir. Eu vou trazer aqui um vídeo interessante para a gente dar uma olhada. Esse vídeo é de um criador que eu gosto muito da rede vizinha, chamado Cris Gonzatti. E bora dar uma olhada para ver o que ele diz sobre isso, porque eu acho que a gente pode ter um papo muito produtivo a respeito. Não aguento mais gente chata reclamando das pessoas estarem usando a inteligência artificial para fazerem artes de si. Deixa as pessoas em paz. Provavelmente tu já ouviu algo parecido. E nesse vídeo eu quero lançar algumas reflexões sobre esse assunto para ajudar a gente a pensar sobre ele de maneira mais complexa. E talvez eu faça você pensar que essas pessoas reclamando desse uso social das inteligências artificiais para fazer artes podem não ser tão chatas assim. Meu nome é Cris Gonzatti, eu também sou pesquisador de cultura digital e sou coordenador da graduação de comunicação digital da Unicinos. Se gostar desse vídeo e desse assunto, fica o convite para me acompanhar e para acompanhar também o perfil da Condig, que é a maneira como a gente chama o curso de comunicação digital, porque vai rolar muita novidade sobre esses temas por lá. Sabe quando alguém copia o teu desenho na escola e diz que fez sozinho? Então, é mais ou menos isso que a inteligência artificial faz com as imagens que ela gera. Essas ferramentas pegam milhares de desenhos que já existem na internet, feitos por pessoas de verdade, e misturam tudo para criar uma nova imagem. Mas o problema é que esse novo desenho só existe porque alguém antes já criou algo legal. Isso não vai sensibilizar muitas pessoas e nem é algo muito novo sobre inteligência artificial. As pessoas podem pensar que isso nem faz muito sentido, afinal é uma imagem nova que tá aparecendo ali, e mesmo que a AI copie os estilos de artistas, ela ainda te parece genial pra esse fim. Qualquer pessoa digita nela pedindo um estilo de arte, pronto, tá ali a imagem prontinha pra postar nos stories. E quem faz isso tá fazendo porque é algo bobinho, banal. Tu não pagaria um artista pra fazer algo que é só pra te divertir, não um trabalho de verdade que vai gerar lucro pra uma empresa. Tá, e aí pra responder essa lógica, eu quero resumir dois conceitos pra gente refletir sobre esse assunto. O de trabalho imaterial e o de ambiência. Trabalho imaterial é um conceito utilizado para se referir a atividades que não produzem bens físicos, mas sim conteúdo, informação, comunicação, afetos e relacionamentos. E aí isso é muito importante da gente entender, mesmo quando a gente tá só se divertindo ou só postando algo, a gente tá trabalhando pras plataformas, produzindo dados, engajamento, rastros digitais, e tudo isso é capitalizado por essas plataformas nas quais a gente está presente. É como se o nosso corpo, o nosso tempo e a nossa subjetividade tivesse virado matéria-prima desse capitalismo digital. Entendido isso, a gente pode compreender que tudo que é produto das dinâmicas da cultura digital inaugura uma nova ambiência. Antes dele entrar no assunto da ambiência, acho que vale muito dizer que, assim, esses traços, esses modelos, estilos que dão base para um uso recreativo da arte por meio da inteligência artificial, o criador desse estilo, desses traços, os criadores que formam a base de dados que alimenta a inteligência artificial, eles não são pagos para isso. Eles não recebem nada para isso. Trata-se de um trabalho não pago, de um uso não autorizado de um trabalho não pago. E vale dizer também que esse trabalho imaterial, a gente está lidando com uma forma, com um jeito de trabalhar que é muito presente no ambiente digital, né? Uma forma... Um vídeo, ele é produzido, mas o conteúdo desse vídeo, se ele for replicado, é difícil de lidar com isso. É difícil de lidar com alguém que escreve aquilo que você falou e refaz enquanto um roteiro, por exemplo. Copiando as mesmas palavras, o seu estilo, a maneira de apresentar. A Marshall McLuhan, importante teórico da comunicação, o conceito de ambiência está ligado à ideia de que os meios de comunicação não são apenas ferramentas que a gente usa no dia a dia, mas ambientes que moldam a forma como a gente percebe o mundo, mesmo que a gente não perceba isso. Para ficar mais fácil de entender, o que ele quer dizer é que os meios criam uma ambiência, um meio ambiente sensorial, cultural e psicológico. Então, quando imagens feitas por inteligência artificial começam a circular e a se tornar cada vez mais próximas da estética da arte humana, a gente começa a entrar em uma ambiência na qual essa fronteira entre o artificial e o produto da arte humana fica mais borrada. E essas plataformas de inteligência artificial são estimuladas por gigantes da tecnologia e incorporadas cada vez mais no dia a dia. A gente ajuda, inclusive, a aprimorar elas através do seu uso. E isso já está tornando para muitas pessoas mais difícil dizer o que é gerado pela inteligência artificial e o que é, por exemplo, feito por uma pessoa. Nessa ambiência, fica muito mais fácil para grandes empresas, para o cinema, para a publicidade, para a indústria como um todo, utilizar a inteligência artificial no
lugar de trabalhos gráficos e digitais humanos, para citar só um exemplo. O grande senso comum vai perdendo a habilidade de diferenciar esses detalhes. Ai, mas isso é o futuro. Não dá para ignorar que agora a gente tem inteligência artificial. O que vai acontecer é que agora o ser humano vai precisar entregar coisas ainda mais incríveis. Faz parte da evolução humana. E esse pensamento aí dialoga muito com o que eu penso. Gente, vocês não fazem ideia quando eu gravo esse trecho que eu vou modificar depois pra parecer que outra pessoa falando, eu me sinto completamente doida. A gente poderia utilizar a inteligência artificial para ajudar a sociedade. Nas empresas, ela poderia ser incorporada para fazer só trabalhos mais repetitivos, tipo remover o fundo de uma imagem, ou fazer um rascunho para apresentar uma ideia. Enfim, utilizar as potencialidades delas. No entanto, na fase do capitalismo em que a gente tá, na qual a tecnologia é sempre incorporada pelas grandes empresas como forma de aumentar os lucros, a gente não pode fechar os olhos para a realidade em que empresas já estão substituindo pessoas por inteligência artificial. E que essa substituição, ela dá ruim para muitas funções, né? Mas ela funciona para muitas outras. Isso gera um desemprego isso pode gerar um desemprego em massa. Isso já está gerando demissões em massa, principalmente em setores que têm a ver com conteúdo digital. Redatores, redação publicitária, né, em termos gerais, assim, traduções pontuais, traduções em que você não precisa de um estilo, por exemplo, já está acontecendo isso. E assim, entender meramente essas demissões como parte de um aprimoramento técnico-tecnológico é esquecer que o sistema econômico precisa funcionar para as pessoas. O sistema econômico não precisa funcionar meramente para um ou outro dono de meio de produção. Ele precisa funcionar para as pessoas, para a população. Qual é a tendência com desemprego em massa de funções que vão ser substituídas pela inteligência artificial? Porque uma coisa é você pedir para a IA preencher uma planilha, por exemplo. Você pegar um conjunto de dados e falar, planilha isso para mim. Ou remover o fundo da imagem, como ele falou. Outra coisa é fazer uma substituição da própria produção gráfica da imagem. Isso não só traz uma pobreza gráfica, uma padronização gráfica, uma pobreza de um círculo eterno de retroalimentação de inteligência artificial, em que a inovação acaba sendo muito limitada, como também cria um exército de sujeitos que talvez nunca mais vão receber um salário digno e talvez, inclusive, não consigam nem mesmo comprar os produtos que são feitos na sociedade de mercado. Meu marido, que é diretor de arte, já atuou em empresas em que isso aconteceu. E eu tenho visto isso acontecer todos os dias. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, quase 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pelo aumento da inteligência artificial. Uma tendência que provavelmente vai aprofundar a desigualdade. Nessa lógica de empresas reduzindo drasticamente equipes pela incorporação da inteligência artificial, a gente vai ver um aumento do precariado. O conceito de precariado foi popularizado pelo sociólogo Guy Standing, e ele se refere a uma nova classe social emergente no contexto do capitalismo globalizado, neoliberal. E aí são características desse precariado: trabalhos temporários, por demanda, freelas ou informais, baixos salários e ausência de benefícios, como férias, 13º, aposentadoria, dificuldade de planejar o futuro por falta de estabilidade, exigência de qualificação constante, sem garantia de retorno, alto nível de estresse, insegurança e desproteção social. E é importante a gente entender que precariado não é só uma condição econômica, mas também psicológica e política. Num contexto de precariado, as pessoas vivem desmotivadas, excluídas de cidadania plena. As pessoas sentem que trabalham muito, ganham pouco e não têm reconhecimento. Também estão mais propensas a frustrações políticas, apatia ou até radicalização. É um território perfeito para ideias reacionárias serem incorporadas porque as pessoas se revoltam, estão revoltadas. Alguns exemplos de precariado são pessoas que fazem entregas por aplicativo, motoristas de Uber, professores contratados por hora, designers freelancers e por aí vai. A série Years and Years, que mostra um futuro próximo e distópico, dominado pela extrema-direita e por usos da tecnologia para fins capitalistas, tem uma cena que ajuda a gente a pensar sobre isso. A matriarca da família, sentada na mesa, fala sobre como todas as pessoas deixaram o mundo chegar naquele estado e cita como, por exemplo, ninguém se importou quando as empresas começaram a substituir pessoas por máquinas. Mas não tem que fazer sobre isso. O que a gente pode fazer é tentar se aperfeiçoar para conseguir um emprego, para conseguir viver, para fazer grana. Essa é a moral do neoliberalismo, uma perspectiva bem individualista das coisas. Mas será que não tem mesmo que a gente fazer sobre isso? A gente foi doutrinado e ainda é para acreditar que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Realismo capitalista, assim, na sua pura essência, né? É mais difícil, aliás, você conseguir imaginar uma alternativa, porque a ideologia age de tal maneira, com constrições específicas que transformam
a nossa vivência numa vivência limitada à imaginação possível dentro do sistema capitalista. E diga-se de passagem, sobre o precariado no Brasil, Rui Braga fala muito disso, é muito interessante também. Mark Fisher usa essa frase para discutir a forma como o capitalismo moldou até mesmo a nossa imaginação. Em vez da gente pensar em alternativas de organização econômica ou social, a gente acaba prevendo catástrofes apocalípticas, como, por exemplo, o colapso climático. Mas a gente não consegue imaginar o fim do sistema que está justamente por trás dessas crises. Ou seja, preferimos pensar num planeta devastado do que num mundo onde o lucro não seja o centro da vida. Porque não haveria problema nenhum se a gente vivesse em uma sociedade na qual as pessoas não precisariam enfrentar a precariedade porque perdem os seus empregos para a inteligência artificial. Em que quando alguém passasse a ter muito menos trabalho por causa de uma AI, por exemplo, as pessoas pudessem continuar tendo condições financeiras de viver muito bem, podendo passar mais tempo com a família, com as amizades, lendo, estudando, se dedicando à arte, à filosofia, cultivando hobbies. Mas não é isso que acontece, porque a gente vive em um sistema na qual a ordem máxima é aumentar o lucro para alguns e o resto que se dane. Por isso a gente precisa pensar em formas de regular esses usos da inteligência artificial. Pensar em formas das empresas que utilizam essas plataformas, em vez de aumentarem os lucros de meia dúzia de acionistas expressivamente, terem que investir em mais ações de distribuição de renda, em programas de formação, no bem-estar social. Um movimento que precisa ser incorporado por um Estado preocupado com as pessoas antes de estar preocupado com os lucros das grandes empresas. Então tudo isso quer dizer que tu é contra as pessoas usarem inteligência artificial? Não, vai ter gente comentando isso, mas não, muito pelo contrário. Eu sou um defensor de que os melhores profissionais e pesquisadores da área do digital saibam se apropriar e conheçam todas as atualizações das inteligências artificiais. Eu mesmo utilizo o máximo possível delas para aprender mais e poder discutir. O que faz essas pessoas as melhores não é apenas a técnica, é também o pensar sobre a técnica, entender o fenômeno e o impacto dele na sociedade. E sendo conhecedor de todas as implicações disso, pensar, por exemplo, como essa nova ferramenta pode contribuir para a sociedade ser melhor para todas as pessoas. E não como essa nova ferramenta pode aumentar os lucros de algum bilionário. Ou como essa nova ferramenta vai ser a porta para o meu sucesso. De novo, segundo Mark Fisher, a alternativa existe, mas o capitalismo nos ensinou a não acreditar nela. Essas alternativas germinam nos afrontamentos, nas coletividades, nos corpos dissidentes, nas redes de cuidado, no pensamento crítico e nos desejos que não cabem no lucro. E por isso eu acho importante a gente entender que muitas das pessoas que estão fazendo essas montagens com AI, postando fotos nos stories e no feed, não estão olhando para essa questão do lucro, né? Não é uma grande empresa se apropriando disso. Mas é importante que essa pessoa entenda tudo que está engendrado a esse uso. Por isso o foco desse vídeo não é individualizar a questão, né? E fazer todo mundo sair cancelando quem fazer montagem de si com estilo do estúdio Ghibli. Por isso, conta pra mim o que tu pensa sobre os usos da inteligência artificial depois de ver esse vídeo até o final. Mudou alguma coisa? Já sabia de tudo? Discorda? Vamos conversar. Isso aí, vídeo maravilhoso, né? E eu acho que a grande questão aqui também é uma forma de regulamentar isso, né? Porque assim, não dá para depender só da consciência das pessoas. Evidentemente que não basta depender da bondade dos homens, né? Porque se dentro do sistema capitalista há uma ideologia que se adentra tanto na vida cotidiana, em todas as esferas da vida, de tal maneira que fica muito difícil de pensar e acreditar em alternativas que não sejam no interior do próprio sistema capitalista, ou seja, imaginar o fim do sistema capitalista é imaginar uma catástrofe do fim da humanidade. Se chegamos a esse ponto, então talvez simplesmente acreditar na consciência das pessoas, no bom uso da inteligência artificial, talvez não seja o suficiente. Talvez não seja o bastante. E ao mesmo tempo, é legal também ter consciência de que a inteligência artificial não vai embora, né? Ela não vai embora, não tem como evitar a sua utilização. Talvez a regulamentação seja o horizonte mais próximo de algum tipo de solução para isso. E uma regulamentação que passe também assim, pela remuneração das bases de quem produz as bases de dados. Apesar de ser muito difícil imaginar uma transformação e uma mudança, como nos foi dito, justamente nas coletividades, justamente nas pequenas fissuras que podem ser arrancadas do sistema, é ali talvez que a gente pode encontrar um princípio de transformação. Não exatamente através de um vanguardismo. Pode ser, mas talvez essa não seja a única opção. Talvez possa ser uma construção micro que caminha para o macro aos poucos,
talvez através de uma educação política, de uma educação crítica, através de movimentos sociais que trabalham no micro e que tendem a localizar os sujeitos numa perspectiva do macro, que no local são aclimatados com as questões que são nacionais. Talvez ali a gente consiga encontrar essas nesgas de criatividade para uma superação do sistema capitalista. Tudo bem, minha gente? Esse é um corte do Colunas Tortas. As nossas lives acontecem toda terça-feira, às 11 horas da manhã. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, seja membro para nos apoiar e compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Já me ajuda demais e permite que esse vídeo alcance mais pessoas. Tudo bem? Até a próxima!